Você acredita que alguém pode mudar completamente sua vida em um único encontro? Prepare-se, porque o que vamos revelar hoje vai desafiar tudo o que você pensa sobre perdão, transformação e justiça. Imagine um homem odiado por todos, um traidor rico e corrupto que, em questão de minutos, deixa tudo isso para trás e se torna um exemplo vivo de generosidade e fé. Parece impossível, não é? Mas a história de Zaqueu vai provar o contrário. E o mais surpreendente, essa mesma transformação está ao seu alcance hoje. Fique comigo até o final, porque vamos explorar os segredos dessa mudança radical e juntos faremos uma oração poderosa que pode transformar sua vida também. Não perca! A narrativa da transformação de Zaqueu é uma das mais poderosas no Evangelho, evidenciando como um encontro com Jesus pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Zaqueu, chefe dos publicanos em Jericó, simbolizava tudo o que a sociedade de sua época desprezava: corrupção, exploração e traição. Sua riqueza era fruto de práticas desonestas, acumulada à custa de seus próprios compatriotas. Contudo, essa prosperidade não preenchia o vazio espiritual que consumia sua alma. Ele ansiava por algo mais profundo, uma renovação que desse significado à sua existência. Esse desejo o levou a tomar uma atitude ousada e inusitada: subir em uma figueira brava, um ato que refletia sua busca genuína por transformação e sua disposição em superar barreiras físicas e sociais para alcançar um novo propósito. Ao chamar Zaqueu pelo nome, Jesus desafiou as normas sociais e espirituais de sua época. Ele enxergou além do status social e das falhas de Zaqueu, demonstrando graça e aceitação em meio ao desprezo coletivo. Como Lucas descreve no capítulo 19, versículo 5, Jesus parou, olhou para Zaqueu e lhe ofereceu um relacionamento que ninguém havia considerado possível. Essa atitude refletiu a natureza inclusiva do Evangelho, que atravessa barreiras culturais e sociais para alcançar os marginalizados. O gesto de Jesus trouxe uma mudança radical para Zaqueu, mostrando que a verdadeira aceitação divina não é baseada em méritos, mas no reconhecimento de nossa necessidade de redenção. A transformação de Zaqueu foi além de um sentimento interno. Ela se manifestou em ações práticas. Ele declarou sua intenção de restituir 4 vezes o que havia roubado e doar metade de sua riqueza aos pobres. Essa decisão foi um marco de justiça e generosidade, uma resposta à graça que ele havia recebido. A lei judaica, conforme Êxodo 22:1, exigia a restituição em dobro para casos de roubo, mas Zaqueu foi além, demonstrando um arrependimento genuíno. Sua atitude não apenas corrigiu injustiças passadas, mas também revelou um compromisso com a reestruturação de sua vida e com a restauração da confiança em sua comunidade. Esse gesto mostrou que a fé autêntica é sempre acompanhada de obras que impactam positivamente os outros. O contexto cultural e social de Jericó ressalta ainda mais a profundidade dessa transformação. Como um centro de comércio estratégico, Jericó era um lugar de grande atividade econômica, mas também de desigualdade social. Zaqueu, como chefe dos publicanos, simbolizava o desequilíbrio de poder e a opressão sistemática. Sua conversão desafiou essas estruturas, trazendo esperança para uma sociedade marcada pela exclusão e exploração. Esse impacto reflete o chamado do Evangelho para reconciliar não apenas o indivíduo com Deus, mas também para promover justiça e restauração na comunidade. O encontro de Zaqueu com Jesus nos desafia a considerar como respondemos à graça divina em nossas próprias vidas. Assim como Zaqueu subiu na figueira para ver Jesus, somos convidados a superar obstáculos e vulnerabilidades para buscar um relacionamento mais profundo com o divino. Essa busca exige humildade, comprometimento e disposição para mudanças práticas.
A história de Zaqueu nos mostra que, ao abrir mão de nossa dignidade aparente e buscar um novo propósito, encontramos aceitação e renovação em Cristo. Por fim, a transformação de Zaqueu nos leva a refletir sobre o impacto de nossas ações na sociedade. Sua mudança não apenas restaurou sua alma, mas também trouxe reconciliação e justiça à sua comunidade. Essa narrativa nos desafia a viver uma fé que transforma, uma fé que não apenas nos redime, mas também nos capacita a sermos instrumentos de redenção e amor em um mundo necessitado de restauração. Ao observarmos essa história, somos instigados a pensar como nossas vidas podem ser usadas para gerar impacto semelhante. Os temas de redenção e graça são fundamentais para compreender o encontro transformador entre Zaqueu e Jesus. Na cultura judaica do primeiro século, Zaqueu era visto como espiritualmente impuro, moralmente corrupto e socialmente excluído. Sua profissão como chefe dos publicanos o colocava em uma posição de desprezo coletivo, considerado um traidor por sua aliança com o sistema romano. No entanto, Jesus desafiou essas normas sociais e religiosas ao reconhecer Zaqueu e escolher estar em sua casa, conforme descrito em Lucas 19:5. Essa decisão demonstrou a natureza inclusiva da graça divina, que transcende preconceitos humanos e revela o coração de Deus para com os marginalizados. A graça, como demonstrada a Zaqueu, não é apenas um ato de aceitação, mas também um convite à transformação. Mateus 9:13 reflete essa missão de Jesus ao enfatizar que ele veio chamar não os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A experiência de Zaqueu exemplifica como a graça pode ser um ponto de partida para um renascimento espiritual. Ao ser aceito por Jesus, Zaqueu não apenas reconheceu seus erros, mas também tomou medidas concretas para corrigi-los, mostrando que a graça divina não apenas perdoa, mas também capacita a mudança. Essa graça é um dom imerecido, como Paulo afirma em Efésios 2:8-9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. No entanto, a graça recebida por Zaqueu foi além da restauração pessoal. Ele se comprometeu a restituir 4 vezes o que havia extorquido e doar metade de sua riqueza aos pobres, demonstrando que a redenção se manifesta em ações concretas de justiça e generosidade. Esse exemplo nos desafia a refletir sobre como respondemos à graça divina em nossas próprias vidas. A história de Zaqueu também ilustra que ninguém está além do alcance do amor de Deus. Em Isaías 1:18, Deus convida: ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Essa promessa de perdão encontra eco na transformação de Zaqueu, mostrando que, independentemente do passado, a graça de Deus tem o poder de redimir e renovar. A resposta de Zaqueu ao chamado de Jesus nos lembra que a graça exige uma resposta prática, um compromisso em viver de maneira transformada e alinhada aos princípios do reino de Deus. A redenção de Zaqueu não apenas restaurou sua relação com Deus, mas também reconciliou seus laços com a comunidade que ele havia prejudicado. Sua generosidade e restituição foram expressões tangíveis de uma vida transformada pela graça. Como enfatizado em Colossenses 3:13, somos chamados a perdoar e reconciliar-nos uns com os outros, assim como Cristo nos perdoou. A experiência de Zaqueu nos desafia a aplicar essa reconciliação em nossos próprios contextos, demonstrando o amor de Deus em ações práticas e restauradoras. Por fim, a narrativa nos leva a refletir sobre o impacto da graça em nossas vidas. A história de Zaqueu exemplifica o poder ilimitado da redenção divina, que não apenas restaura, mas transforma radicalmente o coração humano.
Assim como Zaqueu foi chamado a viver de maneira generosa e justa, somos convidados a fazer o mesmo, permitindo que a graça de Deus nos capacite a amar, perdoar e reconciliar. No entanto, essa jornada não termina aqui. Ela nos desafia a considerar como a graça divina pode continuar moldando nossas ações e impactando aqueles ao nosso redor. O contexto histórico e social de Jericó no primeiro século é um elemento essencial para entender a profundidade e o impacto da história de Zaqueu. Localizada em uma rota comercial estratégica entre a Judéia e a Galileia, Jericó era um centro de atividade econômica, repleto de transações comerciais e produção agrícola. Sob o domínio romano, essa prosperidade era mantida por um pesado sistema de tributação, onde os publicanos, como Zaqueu, eram responsáveis pela coleta de impostos. No entanto, esse sistema era amplamente corrupto, pois os cobradores frequentemente extorquiam valores além do estipulado, acumulando riqueza às custas de seus próprios compatriotas. Essa prática fazia com que figuras como Zaqueu fossem vistas como traidoras, agentes do império opressor e moralmente corruptas. A exclusão social enfrentada por Zaqueu reflete as dinâmicas culturais e religiosas de sua época. Na sociedade judaica, a pureza ritual e a adesão à lei mosaica eram fundamentais para a inclusão comunitária. Publicanos, por sua associação com os romanos e suas práticas desonestas, eram considerados espiritualmente impuros, vivendo à margem da sociedade. Essa rejeição tornava Zaqueu um exemplo vivo de isolamento, tanto social quanto espiritual. Contudo, é nesse contexto de exclusão que a história se torna ainda mais significativa, pois o encontro com Jesus transcendeu essas barreiras. O ato de Jesus de parar e chamar Zaqueu pelo nome desafiou as normas culturais e sociais da época. Ao escolher estar na casa de um publicano, Jesus confrontou diretamente os preconceitos e os valores de uma sociedade que priorizava a aparência de justiça sobre a verdadeira reconciliação. Em Lucas 19:7, vemos a reação da multidão, que murmurava contra a decisão de Jesus. Essa atitude reflete o quanto a estrutura social de Jericó estava impregnada de divisão e exclusão. A aceitação de Zaqueu por Jesus não foi apenas um gesto de compaixão, mas um ato de restauração que transformou o lugar de rejeição em um espaço de reconciliação. O gesto de Zaqueu de receber Jesus em sua casa foi corajoso, pois desafiou não apenas a opinião da comunidade, mas também a própria percepção que ele tinha de si mesmo. A transformação espiritual que ele experimentou levou a um compromisso público de mudar sua vida e reparar os danos que havia causado. Esse ato demonstra que a mensagem de Jesus não apenas restaura o relacionamento com Deus, mas também promove a reconciliação com os outros. A restituição quádrupla prometida por Zaqueu, conforme registrado em Lucas 19:8, exemplifica essa justiça restaurativa. A história de Zaqueu nos desafia a refletir sobre o impacto da fé em contextos sociais complexos e hostis. Assim como Zaqueu foi chamado a transformar sua posição de opressão em uma oportunidade para promover justiça e generosidade, somos convidados a considerar como nossa própria fé pode ser vivida de forma prática em nossos contextos. Jericó, com suas dinâmicas econômicas e sociais, torna-se um espelho de nossas próprias comunidades, mostrando que a mensagem de Cristo continua relevante em sua capacidade de transformar estruturas e corações. Essa narrativa deixa em aberto uma reflexão sobre a abrangência do amor e da reconciliação promovidos por Jesus. Ao ultrapassar barreiras culturais e sociais para alcançar Zaqueu, Cristo nos mostra que a fé não é apenas individual, mas tem o poder de impactar comunidades inteiras. Somos, então, desafiados a explorar como essa mesma mensagem pode trazer transformação
para os desafios modernos, à medida que buscamos viver com autenticidade e propósito em nossos próprios contextos sociais e culturais. O ato de Zaqueu subir na figueira brava é uma das imagens mais emblemáticas do Evangelho, carregando um profundo simbolismo de busca, humildade e transformação espiritual. Em uma sociedade que o desprezava, Zaqueu escolheu romper com as normas que o definiam, colocando-se em uma posição que o tornava ainda mais vulnerável ao julgamento alheio. A figueira brava, comum na região e conhecida por sua robustez, torna-se aqui uma metáfora para a resiliência necessária na busca por Deus. Subir nessa árvore foi um ato de coragem, representando a determinação de Zaqueu em superar os obstáculos físicos e sociais para alcançar algo que ele sabia ser essencial: um encontro com Jesus. Esse gesto também carrega um significado bíblico mais amplo. Em Jeremias 17, 7 e 8, a confiança no Senhor é comparada a árvores plantadas junto às águas, que nunca deixam de dar frutos. Ao subir na figueira, Zaqueu buscava se enraizar em algo maior, uma nova perspectiva de vida que só poderia ser alcançada ao se colocar em uma posição de vulnerabilidade e dependência. Sua determinação reflete o anseio de todos aqueles que reconhecem que precisam de transformação e estão dispostos a abandonar o orgulho para buscar a graça divina. Ao olhar para Zaqueu e chamá-lo pelo nome, Jesus transforma a figueira em um altar de encontro divino. Esse ato é uma demonstração clara de que Deus vê aqueles que o buscam, mesmo em meio à multidão. Como Isaías 43, 1 enfatiza, Deus chama pelo nome aqueles que são seus, reafirmando identidade e valor. O olhar de Jesus não apenas reconhece Zaqueu, mas o acolhe, mostrando que sua busca não foi em vão. O simbolismo da figueira nos convida a refletir. Estamos dispostos a abandonar nossas barreiras e a subir em nossa própria árvore para encontrar o olhar transformador de Cristo? O gesto de Zaqueu também aponta para sua humildade. Ele, um homem de status e riqueza, se rebaixou às ações de uma criança ao subir em uma árvore para ver Jesus. Esse movimento reflete o ensinamento de Mateus 18:3, onde Jesus afirma que é necessário tornar-se como uma criança para entrar no reino dos céus. A humildade de Zaqueu em buscar a Deus dessa maneira simples e despretensiosa nos desafia a considerar como podemos deixar de lado nosso orgulho e ambições para nos aproximarmos do divino com pureza e sinceridade. A história da figueira brava nos instiga a pensar sobre nossas próprias barreiras e esforços em busca de Deus. Assim como Zaqueu enfrentou a multidão e subiu na árvore, somos chamados a ultrapassar nossas próprias limitações, sejam elas sociais, emocionais ou espirituais, para nos colocarmos em posição de transformação. Esse ato de busca ativa revela o desejo genuíno de mudança, um anseio que Deus sempre responde com graça e renovação. Por fim, a figueira brava, que poderia ser vista como um símbolo de isolamento, tornou-se para Zaqueu um lugar de revelação e inclusão. Sua história nos desafia a examinar nossas vidas. Quais são as árvores que precisamos escalar para encontrar Cristo? E como estamos permitindo que esse encontro transforme nossas perspectivas e ações? A narrativa nos deixa com uma reflexão aberta sobre como a busca por Deus continua sendo o ponto de partida para a transformação pessoal e comunitária. A resposta de Zaqueu ao encontro com Jesus é uma ilustração poderosa de que a verdadeira transformação espiritual se manifesta em ações concretas e restauradoras. Ao anunciar publicamente sua decisão de devolver 4 vezes o que havia extorquido e doar metade de seus bens aos pobres, Zaqueu demonstrou um arrependimento genuíno e um compromisso com a justiça que transcendeu as expectativas da lei mosaica. De acordo com Levítico 6:4-5,
A restituição em casos de fraude exigia o reembolso do valor roubado, acrescido de 20%. No entanto, Zaqueu foi além, mostrando que sua transformação espiritual não era apenas formal, mas profundamente sincera e fundamentada em uma nova compreensão de responsabilidade moral e social. Esse gesto de restituição quádrupla reflete a transição de Zaqueu de uma vida de exploração para uma vida de justiça e reconciliação. A justiça, como demonstrada por Zaqueu, não é apenas retributiva, mas também restaurativa, buscando reparar os danos causados e reconstruir a confiança na comunidade. Essa mudança prática ecoa os ensinamentos de Miqueias 6:8, onde Deus requer que seu povo haja com justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com ele. Ao se comprometer a corrigir os erros de seu passado, Zaqueu exemplificou o tipo de justiça que transforma relações e promove reconciliação genuína. A decisão de doar metade de sua riqueza aos pobres revela um coração renovado pela generosidade e pelo amor ao próximo. Essa atitude reflete os princípios de Provérbios 14:31, que afirma que quem honra os necessitados, honra ao próprio Deus. Ao abrir mão de suas posses em favor dos marginalizados, Zaqueu demonstra que sua transformação espiritual não era apenas pessoal, mas também social. Sua generosidade não só aliviou as necessidades dos pobres, mas também trouxe esperança e restauração para aqueles que estavam à margem da sociedade, oferecendo um exemplo tangível do poder redentor do Evangelho. A transformação de Zaqueu impactou não apenas sua vida, mas também a dinâmica social de Jericó. Seu compromisso com a justiça e a generosidade começou a desfazer as divisões que haviam sido causadas por suas ações passadas, criando um ambiente de reconciliação na comunidade. Como descrito em Lucas 19:9, a declaração de Jesus de que hoje houve salvação nesta casa reflete que a mudança de Zaqueu teve implicações que foram além do indivíduo, promovendo um testemunho vivo de restauração e inclusão no reino de Deus. Essa narrativa nos desafia a refletir sobre como nossas próprias ações podem demonstrar o impacto da fé em nossas vidas. A transformação de Zaqueu nos lembra que a fé verdadeira não é apenas intelectual ou emocional, mas prática, visível em obras que promovem justiça, amor e restauração. Em Tiago 2:17, aprendemos que a fé sem obras está morta. O exemplo de Zaqueu nos inspira a examinar como estamos respondendo à graça de Deus em nossas vidas, mostrando que a verdadeira transformação espiritual sempre leva a ações que refletem o coração de Deus. Por fim, a história de Zaqueu nos provoca a considerar como estamos permitindo que a graça de Deus molde nossas prioridades e ações. Seu compromisso em reparar os erros e abençoar os necessitados nos lembra que o arrependimento genuíno é acompanhado por um desejo de fazer o bem. Essa narrativa continua a desafiar os leitores a considerar como a fé pode ser vivida de maneira prática em contextos modernos, mostrando que a transformação espiritual nunca é apenas individual, mas sempre carrega o potencial de impactar profundamente as comunidades ao nosso redor. A história de Zaqueu é uma narrativa profundamente rica, que nos convida a refletir sobre os pilares da transformação espiritual, da justiça restaurativa e da graça divina. Cada elemento da sua trajetória revela algo essencial sobre o caráter de Cristo e a profundidade de sua interação com aqueles que o buscam genuinamente. Zaqueu, ao superar as barreiras impostas por sua condição social e moral, nos representa em nossas próprias lutas internas e externas para encontrar sentido e redenção. Subir na figueira brava simboliza nossa busca ativa por propósito, mesmo quando enfrentamos obstáculos aparentemente intransponíveis. A decisão de Jesus de parar
Olhar para Zaqueu e chamá-lo pelo nome é um dos momentos mais significativos da narrativa. Esse gesto demonstra que Deus não apenas nos vê em nossa totalidade, mas também reconhece nosso valor e potencial, independentemente de nossas falhas passadas. Como em Isaías 43:1, onde Deus afirma: "Eu o chamei pelo nome, você é meu." O encontro de Jesus com Zaqueu nos lembra que somos conhecidos pessoalmente pelo Criador. Esse chamado transcende as expectativas humanas e redefine nossa identidade, não mais baseada em erros ou rejeições, mas na aceitação divina. A resposta de Zaqueu a esse chamado foi mais do que emocional. Foi prática e transformadora. Ao prometer restituir 4 vezes o que havia extorquido e doar metade de sua riqueza aos pobres, ele demonstrou que o verdadeiro arrependimento é acompanhado por ações concretas. Essa transformação reflete o ensinamento de Tiago 2:26, que afirma que a fé sem obras é morta. Zaqueu não apenas experimentou uma mudança interior, mas também impactou sua comunidade de maneira tangível, restaurando relacionamentos e promovendo justiça social. A história também nos desafia a refletir sobre o alcance da graça divina. Zaqueu, que era rejeitado por sua comunidade, encontrou em Jesus uma aceitação que transformou sua visão de si mesmo e de sua vida. Esse ato de graça incondicional lembra as palavras de Efésios 2:8-9, que afirmam que a salvação é um dom de Deus, não baseado em obras, mas concedido para nos capacitar a viver de maneira renovada. A experiência de Zaqueu nos inspira a buscar a mesma graça transformadora e a aplicá-la em nossas relações e escolhas diárias. Ao longo dessa narrativa, vemos como a transformação espiritual vai além do indivíduo, alcançando a comunidade e o mundo ao seu redor. O impacto da mudança de Zaqueu não foi apenas pessoal. Ele começou a reestruturar os padrões de justiça e generosidade em Jericó. Esse exemplo nos desafia a considerar como nossas próprias vidas podem ser um testemunho de transformação, levando esperança e restauração aos outros. Como podemos, à semelhança de Zaqueu, usar nossas ações para refletir o amor de Cristo de forma prática? A história de Zaqueu não se encerra com sua transformação, mas nos deixa uma questão fundamental. Como respondemos ao chamado de Cristo em nossas vidas? Assim como ele subiu na figueira para buscar uma nova perspectiva, somos chamados a superar nossas próprias barreiras para encontrar um propósito que vá além de nós mesmos. Esse convite permanece aberto, desafiando-nos a considerar como nossas vidas podem ser moldadas por um encontro com Cristo, impactando não apenas nossas almas, mas também o mundo ao nosso redor. A história de Zaqueu nos mostra que ninguém está além do alcance da graça divina. Assim como ele encontrou perdão, redenção e um novo propósito, nós também podemos experimentar uma transformação poderosa em nossas vidas ao buscarmos um encontro genuíno com Jesus. Não importa seu passado, suas falhas ou o que as pessoas dizem sobre você, Deus vê o seu coração e está pronto para chamá-lo pelo nome, assim como fez com Zaqueu. Ele deseja restaurar sua vida, trazer propósito e tornar você um instrumento de justiça, amor e reconciliação. Agora vamos orar juntos para entregar nossas vidas e buscar a mesma transformação que Zaqueu experimentou. Senhor Deus, obrigado por tua graça que não conhece limites. Assim como chamaste Zaqueu pelo nome, pedimos que nos encontres onde estamos, com nossas falhas, fraquezas e barreiras. Ajuda-nos a responder ao teu chamado com fé e ações que reflitam tua justiça e amor. Transforme nosso coração, Senhor, para que sejamos instrumentos de reconciliação e bênção nas vidas das pessoas ao nosso redor. Ensina-nos a viver com generosidade e humildade, seguindo o exemplo de Cristo.
Nós entregamos nossas vidas a Ti e confiamos em Tua obra redentora. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos que edificam sua fé. E não guarde isso só para você. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que precisa de esperança e transformação. Juntos, podemos espalhar o amor e a graça de Deus. Até a próxima e que Deus abençoe sua vida.